Olá pessoal, bom dia. Aqui é Jorge Duro, do Mercadata Sela Institute, falando para vocês em nosso mais novo programa. Estou de novo aqui com o nosso grande convidado, professor Marco Oliveira, professor lá do MBA de Gestão Comercial e de Vendas da IAG da PUC. Professor Marcos, bom dia. Bom dia, Jorge. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e fazer uma breve apresentação. Quer dizer, eu sou o professor Marco Oliveira, como você falou, da PUC Rio, e atuo na área de comunicação, na área internacional, departamento de administração, escola de negócios da PUC Rio. E é especificamente relacionada à área internacional e também agregando a minha experiência na área de vendas de empresas multinacionais, há mais de 30 anos, que eu desenvolvi essa palestra que eu usualmente faço quando eu vou para o exterior em visitas às universidades. Nesse tipo de palestra, as perguntas são sempre voltadas para como desenvolver negócios com o Brasil. E a minha grande surpresa foi que era muito fácil fazer as palestras em países onde a língua nativa não era o português. E uma vez eu fui convidado para fazer essa palestra em Portugal. E foi uma grande barreira para mim, que eu falei, como eu vou chegar em Portugal e falar que a língua é fundamental para desenvolver negócios em Portugal? E eles vão dizer para mim, opa, eu falo português, né? Mas o grande insight que eu tive nesse momento foi que por trás da língua tem uma coisa muito importante, que é o conhecimento da cultura. E efetivamente a gente tem culturas diferentes em Portugal, Angola, Moçambique e aí vai. Talvez a proximidade entre Moçambique e Brasil a nível cultural seja muito maior do que entre Portugal e Brasil, surpreendentemente. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, na época da independência, a única exigência das cortes portuguesas fosse que Angola não se tornasse independente junto com o Brasil. Tal a proximidade do Brasil e Angola. E a cultura é fundamental para desenvolver negócios. E aí a gente pode começar uma breve apresentação, que seriam os negócios no Brasil, mas sobre uma visão de relacionamento, né? Eu vou falar para vocês sobre marketing de relacionamento, relacionamento de valor. No próximo slide a gente tem um índice. Encontros de negócios, o que se trata encontros de negócios sobre essa abordagem de relacionamento, com relação à etiqueta de encontros de negócios, negociação empresarial e reuniões no Brasil. E no final eu vou dar umas dicas e falar sobre expressões coloquiais, né? Então vamos lá. Marketing de relacionamento. Bom, o pai do marketing, no próximo slide, a gente vê aí, tem definições sobre o que é desenvolver relacionamento. A importância de tornar as relações satisfatórias, tanto para consumidores, fornecedores, quanto distribuidores. Então, o Kotler afirma que isso é fundamental para que a gente possa desenvolver bons negócios. E, obviamente, tem que entregar alta qualidade, bom serviço e preço justo. Essa é a definição padrão, né, do marketing. Vamos para o próximo slide, onde a gente fala mais especificamente em relacionamento de valor. Desenvolvimento de relacionamento de valor, que passa por coisas como comportamento, compromisso, lealdade, transparência, ética, conhecimento e aí vai. Quer dizer, vocês podem reparar que agora a gente está descendo um nível mais de relacionamento, onde a cultura começa a ser importante. Por quê? Porque para desenvolver comprometimento, para desenvolver lealdade, transparência, você tem que entender muito bem a cultura do país, não basta entender a língua. Ou seja, a grosso modo, Inglaterra e Estados Unidos têm a mesma língua, mas as culturas são muito diferentes. Um inglês ou um canadense negociando com um norte-americano, gente, eu trabalhei em multinacionais por muitos anos, sai briga em reunião, e a língua é a mesma, mas a cultura é diferente. E assim como nós, tendo a mesma língua, português, temos que entender as diferentes culturas também nessa ambiência da língua portuguesa. Um outro fator importante também é a gente levar a questão do desenvolvimento do relacionamento com base nessa questão do conhecimento das diferentes culturas, né? Vamos passar para o próximo slide, onde a gente começa a entender um pouco melhor isso. Encontros de negócios no Brasil. Vamos lá.
Compromissos de negócios, eles são necessários e muitas vezes podem ser reprogramados em curto prazo. Isso quer dizer o seguinte, no Brasil, a gente marca uma reunião aqui, mas não necessariamente ela vai ocorrer naquela data e naquele momento. Na véspera pode ser desmarcada, a gente sabe disso. As coisas acontecem assim. Agora, vai falar isso para um alemão, ou para um italiano, ou para o inglês, as reações são completamente diferentes. Eu me lembro, uma vez que eu agendei uma reunião com o presidente de uma empresa nacional, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, e os alemães vieram para a reunião, na última empresa multinacional que eu trabalhei, chegaram aqui de manhã e iam voltar à noite. Eu cheguei na porta da sala do presidente da empresa e ele falou para mim, Marco, eu tenho 15 minutos, houve um problema, não tem muito tempo. Os alemães quase me trituraram, né? Como isso acontece? Mas acontece, né? Confirmar a reunião por escrito. Não é incomum que a reunião seja desmarcada ou alguma coisa assim. A gente vai ver mais na frente. Além de marcar uma reunião no Brasil, é importante o contato telefônico. Ou seja, o brasileiro ele se atém muito mais à questão informal, a palavra, a voz, a coisa verbal, do que a coisa escrita. Então, em todo o desenvolvimento de relacionamentos, tem que ficar bem claro, tanto para o estrangeiro, quanto para o próprio brasileiro, no desenvolvimento dos relacionamentos. A palavra vale muito mais do que a escrita. Em São Paulo, Brasília, a questão de horário é um pouco mais rígida do que Rio. Eu costumo brincar com os alunos, Jorge, o seguinte, quanto mais para o norte do país você sobe, menos rigidez a gente tem em horários, né? Ontem mesmo eu estava com os alunos angolanos, moçambicanos, portugueses, eu estou sempre com essas turmas no Brasil, e eles cobrando de mim, Marco, que horas era a apresentação? 2 horas, eu falei, são 2:01, mas horário aqui não é assim tão rígido, e eles preocupados com o horário, né? Não devemos ser impacientes ao esperar uma reunião. Então, vocês imaginem um estrangeiro aguardando uma reunião por mais de 10 minutos, meia hora, 1 hora, ele fica completamente impaciente, porque ele sequer entende a cultura. A gente deve esperar também ser interrompido enquanto estiver falando. Isso também é uma coisa que, para o estrangeiro principalmente, não é visível, não é clara. Tem muito um respeito nas reuniões aí fora, de um fala e aguarda o outro, né? A gente deve evitar confrontos também, obviamente, são coisas mais claras, né? No próximo slide, a gente pode falar um pouco de negociação empresarial. No próximo slide, a gente está falando sobre negociação empresarial, então a gente deve esperar perguntas sobre a empresa, né? Ou seja, o brasileiro se sente mais confortável conhecendo a empresa. Os brasileiros preferem comunicação oral. A negociação é face a face. Os brasileiros levam tempo na negociação. Eles não apressam as coisas. Guardam um bom tempo a ser gasto em outras questões mais light. Devem-se usar advogados, contadores. E o indivíduo é muito importante para a empresa, ou seja, o relacionamento é desenvolvido a partir de pessoas, né, e não empresas. A comunicação é muitas vezes informal. Vamos para o próximo slide. Reuniões no Brasil. É provável que haja uma pequena conversa antes do início da reunião, aquela conversa que não leva a nada e que é só para relaxar. Não se faça parecer impaciente, como a gente viu. A relação é vista com maior importância do que o tempo e as questões que envolvem o relacionamento. Todos os temas da agenda, isso é um fator importante, eles vão ser cobertos, mas não numa ordem específica. Não tenha muita pressa para sair de repente da reunião, né? Isso deve ser levado em consideração. Bom, algumas dicas. É imperativo fazer uma lição de casa antes. A hierarquia organizacional pode ser complicada no Brasil. Os relacionamentos vêm sempre em primeiro lugar. Sem relacionamento com seus colegas brasileiros, seu relacionamento com seus colegas brasileiros não é puramente transacional, ele é pessoal. Embora as primeiras reuniões possam ser mais formais, as seguintes são geralmente mais informais.
Muito bem. Antes da continuidade, professor, vamos dar uma pequena pausa para o nosso intervalo e certamente depois vão ter muitas dúvidas, muitas perguntas a respeito disso. Um minuto, pessoal. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com o professor Marcos, professor do MBA de Gestão Comercial e Vendas, do IAG da PUC, o primeiro do Rio de Janeiro, e ele está dando continuidade a essas nuances, esses detalhes em como negociar com o Brasil. Nós, às vezes, não percebemos isso, mas certamente essa nossa cultura nos torna diferenciado. Então, dando continuidade, professor, quantas dicas para quem está querendo fazer negócio com o Brasil? Bom, vou tentar sintetizar agora com relação às dicas. A pontualidade é uma mercadoria variável no Brasil, como eu falei, depende da região. As reuniões geralmente começam e terminam com muita conversa fiada, como a gente estava falando. Embora muitos brasileiros falem inglês fluentemente, esse idioma não é universalmente falado, então é importante conhecer a língua. Agora, é fundamental entender essa questão 9. Uma grande ênfase é colocada sobre o valor da comunicação verbal. Ou seja, a comunicação verbal é que é fundamental para o desenvolvimento de relacionamento. Nós não devemos nos ater única e exclusivamente à comunicação escrita. Não basta confirmar por e-mails, no próximo slide a gente pode ver, as informações. É importante você ligar, fazer um contato verbal, ou seja, porque a importância da comunicação verbal é fundamental. Os brasileiros usam muito a linguagem corporal. Isso me faz lembrar o seguinte: os brasileiros às vezes chegam e falam, seguram no ombro, né? Conversam, oi, tudo bem? Gente, tem estrangeiro que não gosta disso, né? Então a gente tem um modo de comportamento diferente. O estrangeiro que vem para cá, principalmente, ele tem que se habituar com isso, ele não pode se sentir incomodado com isso. Porque nós usamos muito a comunicação também através do corpo. E evite humor em situações graves. Agora, só para fechar a apresentação rapidamente, por trás disso, a gente tem as tais expressões coloquiais aqui, do português, no Brasil. E quando você está numa reunião, volta e meia, os participantes da reunião soltam uma expressão dessa, principalmente os estrangeiros ficam perdidos, não sabem o que é. Então, você pegar a primeira ali, acertou na mosca. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Eu fui perfeito. Quebra galho, procurando casca em ovo, João sem braço, chutando no balde. Vocês podem olhar todos eles, tempestade no copo d'água, carta fora do baralho, uma mão na roda, chá de cadeira. Isso aí, para quem vai à reunião tomar um chá de cadeira, pisou na bola, uma mão lava a outra, pau na máquina, sem pé nem cabeça, com a faca e o queijo na mão, mala sem alça. Os estrangeiros adoram essa, né? Lá vem aquele mala sem alça, né? Uma pedra no sapato, entrou pelo cano, engoliu um sapo, trocando as bolas, testa de ferro, trocando os pés pelas mãos e com a corda no pescoço. Quando a gente fala isso, a gente entende, nós entendemos, mas para o estrangeiro isso é complicado. Com certeza. Trabalha com isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Vamos para o último. Obrigado e mãos à obra. Né? Mãos à obra, né? Sem pisar na bola. Sem pisar na bola. Muito bem. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui
com a palestra aqui, muito interessante, do professor Marco, né? Como lidar, como negociar no Brasil. E essas últimas expressões realmente a gente não percebe, né? Fazem parte do nosso cotidiano, mas para quem é de fora não faz o menor sentido. Então eu só imagino a cara de surpresa do japonês, do inglês, quando você fala mala sem alça, ou coisa do tipo, né? Então, você quer ver uma coisa, Jorge? Quando você fala assim, meu querido, já rola um clima, né? E pra gente aquilo é natural. Exatamente, né? Exatamente. Mas então é muito interessante que cada cultura efetivamente tem as suas peculiaridades. E como a gente está imerso, a gente vive isso no dia a dia, muitas das vezes a gente não percebe que isso pode criar uma barreira. Né? Então acho que tem que estar atento a isso. E aí vem a primeira pergunta, né? Esse desenvolvimento de relacionamento é fundamental no negócio do Brasil, correto? Sem dúvida. De que maneira? Na verdade, é como eu expliquei na apresentação. Quando você desenvolve relacionamento, você se aproxima cada vez mais do cliente. E os negócios no Brasil passam muito mais por questões pessoais do que formais. Então, você aumenta significativamente a probabilidade de fazer um bom negócio, quando você desenvolve o relacionamento. Então, é pessoa a pessoa que tem jogo, mais do que empresa a empresa. Mais do que empresa a empresa. Isso é muito interessante, né? Isso é fundamental. Por isso, talvez, o treinamento de vendedores, e a gente estuda isso em vendas, é muito mais importante você treinar bons vendedores para trazer um resultado significativo para a empresa do que, eventualmente, você investir numa racionalização na linha de produção, alguma coisa assim. Perfeito. Você pode aumentar o resultado significativamente quando você treina e qualifica a sua força de vendas de uma maneira muito melhor. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Que não basta conhecer a língua para desenvolver relacionamento. Como assim? Como eu falei. Eu citei até o exemplo da Inglaterra e Estados Unidos. Certo. Né? A língua é a mesma, basicamente, né? Mas eles têm diferenças culturais grandes. Assim como o Brasil e Portugal têm diferenças culturais significativas. Como eu falei, Angola está muito mais próximo em termos de cultura do Brasil do que até Portugal. E é muito importante a gente conhecer essas nuances de diferenças culturais, para poder entender as questões de horários, as questões de comportamento, atitude dentro das reuniões, e por aí vai. Perfeito. E esse aspecto dessas expressões coloquiais, como é que isso pode impactar a melhorar ou a impedir ou atrapalhar o relacionamento? Olha, eu cito o exemplo, até voltando ao exemplo da reunião que foi marcante na minha vida profissional em multinacionais, eu recebia gente fora o tempo todo com culturas italianos, alemães, canadenses, norte-americanos, e cada um vinha com uma abordagem diferente. Então, nessa experiência que eu tive, nessa reunião que o presidente falou que só tinha 15 minutos, eu comecei a conversar no início da reunião, e a reunião, gente, acabou levando 1h30. Caramba. Por quê? Porque eu transformei aquilo. Em 15 minutos eu mostrei para ele que era importante. E que os alemães estavam ali porque era importante. Né? E ele se convenceu e ficou 1h30. Né? Mas naqueles 15 minutos eu tive que entender todo o jargão e toda a questão de expressões coloquiais ou lá o que seja, até na atitude dele dizendo, olha, eu estou com um problema de tempo e tudo mais. E as expressões coloquiais, às vezes, elas entram nesses momentos críticos. Quando você não entende e não percebe, você perde, como a gente diz, o fio da meada. Né? E você não consegue dar sequência, não consegue superar barreiras numa simples reunião. Certo. Então, por isso que elas se tornam fundamentais. Se alguém chegar numa reunião e falar para você, lá vem aquele mala sem alça de novo para a reunião. Aí a pessoa entra na reunião, você não sabe o que é mala sem alça, como é que você vai se comportar? Claro. Né? Então, é fundamental entender. Perfeito, perfeito. E desses povos, pela sua experiência assim, de negociação com profissionais executivos de outros países, de quais origens você vê mais dificuldade em negociar com o Brasil e quais você vê com mais facilidade? Olha, obviamente, eu acho que por questões até de berço, os portugueses são mais fáceis, né? Certo. Mas não pela língua. Eu acho que é mais uma proximidade em termos de berço mesmo, né? Meu avô era português, quase todo mundo tem parentes portugueses, ascendência portuguesa, então isso é muito bacana. Mas eu vejo assim povos que são facilmente têm uma negociação simples,
seriam povos germânicos, Certo. porque eles são muito diretos, está tudo escrito. Então, aquilo está escrito. E os argentinos? É complicado, né? Mas são milongueiros. A dificuldade, eu acho que agora a gente está tratando, a gente tem conversado sobre isso, com as culturas orientais. Certo. Existe uma grande diferença entre o nosso comportamento e o comportamento deles. Como assim? Eles são... É até engraçado que eu estou conversando muito com a diretora do Instituto Confúcio e volta e meia ela me passa mensagem assim: Marco, paciência. Eu falei, ué, mas paciência quem tem são vocês, claro, né? Mas os chineses normalmente eles têm muita paciência. Sim. E eles lidam com as reuniões assim em grupos. Eles vão, fazem uma reunião com você, aí mandam um outro grupo para fazer outra reunião. Não há continuidade. E assim, até tem continuidade, mas quando a reunião quando o assunto é muito extenso, envolve grandes somas, eles se dividem em grupos e você está sempre com o mesmo grupo. Entendi. Uma coisa importante aqui no Brasil é o seguinte: como desenvolvimento de relacionamento é fundamental, né? É fundamental para a gente em negócios, nós não devemos, ou o estrangeiro não deve mudar a equipe que negocia com o Brasil. Claro. E aí os chineses falham. Claro. Eles já estão aprendendo isso. Por quê? Porque eles mudam a equipe e não desenvolvem relacionamento. Perfeito. Porque é fundamental você manter a mesma equipe. Você está desenvolvendo um relacionamento, aí amanhã recebe um outro grupo. Que relacionamento você tem? Zero. Entendi. Tem que começar tudo de novo. Perfeito. Então torna-se mais difícil. Muito interessante. Bom, pessoal, nosso tempo está se esgotando. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Marco aqui. Esse assunto realmente é muito palpitante, eu acho que até mereceria oportunamente uma nova reunião, aí, um novo encontro. E, professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Jorge. Contribuiu muito para agregar valor a nossos internautas e espectadores aí. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado a todos. Até o próximo mês, nosso Bom de Papo. Até logo.